Ok. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos hoje. For me, it's a real pleasure to be with you brothers and sisters today. Pastor Giles realmente é um irmão muito querido, muito amado. Pastor Giles is a really beloved brother of mine. Nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos no Brasil por 5 anos, eu creio. And we had the opportunity to be together in Brazil for 5 years, I think. E nesse tempo nós aprendemos a amar esse irmão. And in this time we really learned to love this brother. E nós gostaríamos realmente de investir muito mais no ministério dele e dessa igreja. And we would really like to invest much more into his ministry and that of the church. Pouco mais de 2 anos estávamos sentados juntos ali em Bruxelas falando sobre como seria a obra aqui. And just 2 years ago we were just talking about how the work would be here. E não havia ninguém ainda aqui. And there was not anybody yet here. E agora nós estamos aqui juntos numa conferência com tantos irmãos. And now we're here together with so many brothers and sisters. Os irmãos devem perceber que isso é um momento profético para nós. And the brothers, you are probably perceiving that this is a prophetic moment for us. Para mim é totalmente profético. For me, it's totally prophetic. Eu jamais imaginava estar pregando aqui na Inglaterra, numa igreja que foi aberta por um dos nossos discípulos. I would have never imagined that I would be preaching here in a church that was opened by one of my disciples. E eu tenho certeza que essa é apenas uma semente. And I'm sure that this is just a seed. E eu sei que você sabe disso, mas dentro da semente tem o poder de uma floresta inteira. I know that you already know this, but inside of a seed there's a power of a whole forest. Cada semente tem dentro de si o potencial de gerar uma floresta inteira. Every seed has a potential to produce a whole forest. Os irmãos aqui são uma semente. And you brothers, you are a seed here. Mas é uma semente que tem o poder de contagiar essa nação But it's toda. a seed which has the power to kind of be contagious and touch the whole nation. Se nós tivermos aqui uma igreja de vencedores, esse país vai ser If impactado. we have a church of overcomers here, this country will be impacted. Se você caminhar como um vencedor, If you will walk like an overcomer, se você assumir o compromisso de ser um vencedor, if you really assume that responsibility to be an eu quero dizer overcomer, para você que Deus vai usar você. then I'm telling you that God will use you. Isso não depende da sua habilidade natural. This does not depend on your natural Isso não ability. depende da sua força humana. This does not depend on your human force. Isso é completamente dependente da graça de It's completely Deus. dependent on the grace of God. E pastor Giles pediu que nós compartilhássemos a respeito da visão dos And vencedores. Pastor Giles was just asking us to really share on the vision of the overcomers. E essa expressão vencedores aparece lá em Apocalipse capítulo 2 e 3. And this expression of overcomers, it's mentioned in Revelation chapters 2 and 3. Então ali o Senhor Jesus mandou que João escrevesse a carta para 7 igrejas. And so here the Lord just told John to write letters to the 7 churches. E para cada uma daquelas 7 igrejas, o Senhor fez uma promessa para o vencedor. And for each of those 7 churches, the Lord made a promise to be an overcomer. Pode observar, nós não vamos ler esse texto hoje. So you can just observe this. We're not going to read this text now. Mas para cada igreja a promessa é para o vencedor. But for every church, the promise is for the overcomer. E você fica pensando que todos os membros daquela igreja talvez fossem vencedores. And you may be thinking that all of the members of that church were overcomers. Mas se todos os membros da igreja vivessem como vencedores, não precisava dele fazer uma promessa para os vencedores. But if all those people in those churches were really overcomers, then he would not need to make a promise to them. Então of ele poderia overcoming. simplesmente fazer uma promessa para todos os membros da igreja. Then he could just make a promise to all the members of the churches. Mas a palavra do Senhor é muito solene todo o tempo. But the word of God is very solemn all the O time. Senhor diz ao vencedor. But the Lord says to the overcomer. A promessa do Senhor é para o vencedor. The promise of the Lord is to the A overcomer. obra de Deus só é feita pelo The vencedor. work of God is only done by the As overcomer. portas do inferno não resistem às obras do crente vencedor. The gates of hell cannot prevail against the overcoming believer. Então não é uma questão de simplesmente ser salvo. So it's not just an issue of being saved. É uma questão de ser vencedor. It's an issue of being an overcomer. Então, esse assunto dos vencedores e da salvação And so this issue of those overcoming and salvation, é muito pouco falado no meio da igreja hoje. people do not talk so many about it in the churches. Hoje em dia existe uma postura de negligenciar as coisas do céu e valorizar demais as coisas aqui da terra. And so there's this conduct that you give so much importance to the things of the world and not so much importance to the things of heaven. Então eu tenho 2 encargos aqui nessa noite. And so there's really a burden on my heart regarding 2 things. Por um lado, eu quero confortar o seu coração a respeito da salvação On one hand, I really want to comfort your heart regarding to salvation. e declarar para você que a salvação é eterna. I want to declare to you that salvation
salvation is eternal. Se você creu no Senhor Jesus, a sua salvação está garantida. If you believe in the Lord Jesus, then your salvation is guaranteed. Como ele disse, ninguém pode arrebatar você das mãos dele. As he said, nobody can take you out of his hands. Por outro lado, eu quero trazer temor ao coração dos irmãos. On the other hand, I just want to bring fear into your hearts. Porque a palavra do Senhor declara que todos nós iremos comparecer perante ele. Because the word of God tells us that all of us are going to appear before him. E vamos prestar contas das nossas obras. And we're going to give account of our works. E isso não é apenas falando do ímpio que está lá fora. And this is not just talking about the unbeliever out there. Não, todos nós seremos julgados. No, all of us are going to be judged. Todos nós vamos prestar contas das nossas obras. All of us are going to give account of our works. E vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. And we're going to appear before the tribunal of Christ. Então existem duas verdades espirituais importantíssimas no Novo Testamento. And so there are two really spiritual truths in the Old Testament. A primeira verdade diz respeito à nossa salvação. And the first is regarding our salvation. E a segunda verdade diz respeito à nossa recompensa. And the second one is regarding our recompense. São duas coisas distintas. These are two distinct things. Uma coisa é ser salvo. One thing is to be saved. Outra coisa é receber a recompensa. One another thing is to receive the Eu sei que recompense. você já ouviu pregadores dizendo: crê em Jesus e você vai ganhar uma coroa no céu. And I already heard preachers saying, believe in Jesus and you will receive a crown in heaven. Eu sei que talvez eles não tenham uma intenção ruim. I believe they possibly do not have a bad Mas intention. esse ensino não está de acordo com o Novo Testamento. But this is not in accord with the New Testament. Você não vai receber uma coroa porque você creu em Jesus. You're not going to receive a crown because you believe in Jesus. Você vai receber a salvação. You're going to receive salvation. Eu não estou diminuindo a salvação. We're not diminishing the value Não, of a salvation. salvação é um dom extraordinário de Deus. Salvation is an extraordinary gift of God. Isso é a graça de Deus It's manifestada the a grace nós. of God which is being manifested. Mas quando você confessa com a sua boca But when you confess with your e mouth você crê com o seu and coração, you believe in your heart, você pode dizer que é salvo. you can say that you are saved. Você pode agora declarar diante do mundo espiritual que você é salvo. Now you can declare before the spiritual world that you are saved. Quantos podem dizer que são salvos aqui nessa How many can noite? say that they are saved today? Fala para o seu vizinho, fala, você é salvo. Say to your neighbor, you are saved. Fala, você já recebeu a salvação. You already received salvation. Say that. Muito bem. Very good. Quando você crê em Jesus, você recebe a So salvação. when you believe in Jesus, you receive Mas salvation. a palavra do Senhor diz que para ser um vencedor, But the word of God tells us that in order to be an overcomer, você agora precisa de ter obras diante dele. it tells us that you need to have works before God. Você não vai receber uma recompensa porque foi salvo. You're not going to receive recompense just because you were Mas saved. se você é salvo But if you are saved, e agora você tem obras diante de Deus, and if now you have works before God, então você vai receber a recompensa naquele then you're dia. going to receive the recompense of God. O grande problema é que as pessoas pegam versículos que tratam a respeito do reino e da recompensa. And the great problem is that the people take the verses which apply to the kingdom and the reward, E eles aplicam a respeito da salvação. and they apply it to salvation. E isso produz uma grande confusão. This produces a great confusion. Simplesmente porque se você pega versículos que falam a respeito do reino, Just because if you take those verses which speak regarding the kingdom, deixe-me explicar algo para você. well, let me just explain something to you. Eu às vezes falo de recompensa e às vezes falo de reino. And at times I just talk about reward, and at times I talk about the kingdom. E porque eu uso os dois termos de maneira intercambiável, interchangeable? And I use these two words in an interchangeable way. Porque o reino vai ser o tempo em que nós vamos receber a recompensa. Because the kingdom is the time in which we are going to receive that reward. Quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino de 1000 anos na terra, When Jesus returns and he establishes his kingdom of 1,000 years, então esse será o tempo em que os crentes vencedores vão receber a recompensa. this is the time when the overcoming believers are going to receive their reward. Muito bem, quantos compreenderam isso? So how many people understood that? Então preste atenção. And so just pay Se attention. você pega versículos que tratam a respeito do reino e da recompensa, If you take verses which apply to the kingdom and the reward, e você os interpreta como se estivesse falando de salvação, and you interpret them as if they were talking about salvation, isso vai produzir um desequilíbrio na sua vida. this is going to produce a disequilibrium in your Unbalance. life. An unbalance in your life. Vai produzir um desequilíbrio na sua vida espiritual. This is going to produce an unbalance in your spiritual life. Simplesmente porque você vai começar a dizer que para ser salvo é muito difícil. Just because you're going to start saying that in order to be saved, it's really difficult. Você vai dizer para as pessoas: You're going to tell the people, olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. it's easier for a camel to pass to the eye of a needle than for a rich man to be saved.
Peraí, mas a Bíblia diz que realmente é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ser salvo? But does the Bible really say that it's easier for a camel to pass to the needle of an eye than for a rich man to be saved? Um rico pode ser salvo? Can a rich man be saved? Quantos creem que o rico pode ser How salvo? many believe that a rich man can be saved? Mas é tão difícil assim para o rico ser salvo? Is it that difficult for a rich man to be saved? Esse é que é o problema. This is the problem. A Bíblia fala que para ser salvo eu tenho que crer com o coração e confessar com a boca. The Bible tells us that in order to be saved, I need to believe with my heart and confess with my mouth. Eu não preciso de dar toda a minha riqueza para ser salvo. I don't need to give all my riches in order to be Eu não saved. tenho que distribuir toda a minha riqueza para os pobres para ser I salvo. don't have to distribute all my riches to the poor in order to be Eu saved. nem tenho que me tornar pobre para ser I salvo. don't even have to become poor in order to be Porque a saved. salvação é somente pela fé. Because salvation is only by faith. Aí você diz, pastor, então por que Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha So do maybe- que um rico ser salvo? So maybe you're asking them, why did Jesus say it's easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to be saved? Bem, na verdade, Jesus não disse isso. But in reality, Jesus did not say this. Jesus disse, na verdade, que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. But the Bible tells that it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom. Então você prega para o rico. And so you preach to the rich man. E ele fala, eu quero Jesus. And he says, I want Jesus. Ele ergue as suas mãos. And he lifts his hands. E ele confessa com a sua boca. And he just confesses with E his ele mouth. crê com o coração And he believes with his que heart Jesus Cristo morreu por ele. that Jesus Christ E died for him. ressuscitou para salvá-lo. And that he was resurrected in order to save. Então, quantos creem que esse rico é salvo? So how many believe that this rich man is saved? Muito bem. Mas Very depois que ele é salvo, ele vem para a vida da igreja. But after being saved, he comes into the life of the church. E então, começamos a ensinar para ele que ele precisa dar o dízimo. So we start teaching to him that he needs to give his tithe. Que ele precisa de ofertar para que a igreja continue crescendo. That he has to give offerings to the church so that it continues growing. Mas ele é muito rico. But he's very rich. E ele pensa consigo mesmo. And he's just thinking with himself, Eu não posso dar tanto dinheiro assim para a igreja. I can't give that money just like that to the church. Se eu for dar 10% da minha renda para a igreja, é muito dinheiro. If I just give 10% of my wages to the church, it's just so much. Então preste atenção. Ele é salvo ou não é? And so just pay attention. Is he saved or is he not saved? É salvo, sim. Is he saved? Yes. Mas agora ele não quer ser dizimista. But now he doesn't want to be a tither. Porque Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ser dizimista. Because Jesus said that it's easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to be a tither. Presta atenção, esse rico, ele vai ser salvo. And just pay attention. The rich man, he is going to be Mas saved. agora ele vai ter que comparecer diante de Deus. But now he's going to appear before God. E ele vai ter agora que prestar conta da sua avareza. And he will have to give account of his stinginess or greed. Então por isso que é tão importante nós ensinarmos essa visão na And igreja. so it's so important that we teach this vision in our church. Nosso encargo não é simplesmente que as pessoas sejam salvas. Our burden is not just that people are saved. Não, nosso encargo é também edificar uma igreja de crentes vencedores. But our burden is really to lift up, a church of overcomers. De homens e mulheres que sejam discípulos do Senhor. Of men and women who are disciples of Jesus. De homens e mulheres que tomem a sua cruz dia a dia. Of men and women who really take up their cross every day. De homens e mulheres que amem o Senhor acima de todas as coisas. Men and women who love the Lord over all things. E finalmente que sejam aprovados por Deus. And finally those who are approved by God. Eu tenho um objetivo muito grande na minha vida. I have a great objective in my life. Eu sei que não é algo simples. I know that it's not something easy. Mas o meu desejo é de receber o elogio de Deus naquele dia. But my desire is to really receive praise from God in that day. Hoje nós procuramos elogio de homens. Today we are searching for the praise of men. Não é difícil ganhar um elogio de um homem. It's not difficult to be praised by a man. Principalmente de um inglês, eles são tão polites. Just talk with an English, they're so polite. Eles nos elogiam o tempo inteiro. They use, these praises all the time. E você fala um inglês horroroso. And you just talk some horrible English. E eles falam, how lovely They is say, your how English. lovely. Oh, it's fine. Muito fácil ganhar elogio de homens. And it's so easy to win praise of men. Mas não é simples ganhar elogio de Deus. But it's not easy to win the praise Mas of eu quero God. ouvir da boca dele naquele dia. But I want to hear from his mouth that day. Servo bom e You fiel. good and faithful servant. Servo bom e fiel. Good and faithful Você servant. foi fiel no pouco.
You were faithful in the few, mas agora eu vou te colocar sobre o muito. but now I'm going to put you over many things. Quantos querem ser aprovados por How many Deus want to be aqui? approved by God? Não é ser aprovado por homens. You can't be approved by men. Não é ser aprovado pelo pastor. It's not about being approved by the Vai ser pastor, aprovado por Deus. but it's about being approved by É God. sobre isso que nós falamos quando falamos do vencedor. And we're talking about this when we talk about the overcomer. Então preste atenção, eu gostaria de começar hoje falando da diferença entre o reino e a salvação. And so today I want to start speaking about the difference between salvation and the kingdom. Eu gostaria de falar para você 7 diferenças. I would just like to explain 7 differences. Porque uma coisa é ser salvo Because it is one thing to be saved, e outra coisa é ser um vencedor e receber a recompensa do reino. and it's another thing to be an overcomer and receive the reward in the kingdom. E a primeira diferença é essa. And the first difference is the following. A salvação é uma experiência, Salvation, it is an experience, mas o reino but the kingdom, é uma posição. it's a position. Deixa-me explicar para você melhor. Let me just explain to this in a Para better você way, compreender a diferença entre o reino e a salvação, vou te dar uma ilustração. so that you can just understand this difference between salvation and the kingdom. I'm going to give you a Vamos illustration. supor que o pastor Giles é o dono de uma escola. Let's just assume that Pastor Giles is the owner of a school, E é a melhor escola do mundo. and it's the best school in the world, Mas ele é um homem muito rico. but he's a very rich man, E ele é muito bondoso e gracioso. and he's very abundant and gracious. E ele então resolve convidar quem quiser estudar para se matricular na escola. And so he allows anybody who wants to study to just sign up in his school. Mas a matrícula é de graça. But this signing up process, it is for free. Ninguém tem que pagar coisa alguma. Nobody has to pay anything. Basta apenas que aceite o convite e se matricule. You just have to accept the invitation and sign up. Presta atenção, essa matrícula é a salvação. And just pay attention. Signing up is that salvation. O Senhor Jesus é o dono dessa escola. And if Jesus is the Lord of that school, E agora mesmo ele está convidando a todos que queiram para vir e se matricular. and so he's just inviting all those people who have actually signed up. Mas ele diz, eu já paguei a matrícula para todos, basta que você venha e dê o seu nome. And he just said, I invited all to sign up. You just need to come and just write down your name. Então você está compreendendo que ser matriculado aqui é ter o nome escrito no livro da vida. And so you understand, in order to sign yourself up, you just need to have your name written down in the book of life. Isso é a salvação. This is salvation. Mas depois que você se matricula e começa a estudar, But after having signed up and started studying, mesmo que você não tenha que pagar nada, even though you don't have to pay anything, o diploma não vai ser de graça. the diploma is not just going to be for nothing. Agora você vai ter que estudar. Now you're going to have to study. Você vai ter que se esforçar. You will have to put some energy E into it. vai ter provas e avaliações. And there are going to be exams and evaluations. E no final você vai ter que ser aprovado. And in the end, you are going to have to be approved. Só vai receber o diploma, o prêmio no final, You will only receive the diploma in the very end aquele que for aprovado na escola. if you have been approved in school. Presta atenção, essa aprovação, esse prêmio é a recompensa do reino. And you know that evaluation and the following price, it is the kingdom. A salvação é a matrícula de graça, Salvation is signing up for free. mas a recompensa do reino é ser aprovado nas matérias. But the reward of the kingdom means that you're just approved in those O examinations. fato de alguém ser reprovado na escola não significa que ele vai ser expulso da escola. The fact that somebody does not pass the exams does not mean that he's immediately going to be expelled from the school. Significa apenas que ele vai ter que repetir a matéria até aprender. It just means that he's going to have to repeat the course material until he has been approved. E é exatamente isso que Deus faz conosco hoje. And this is exactly what God is doing with us today. Nós temos passado por provas diante de Deus. We have been going through different exams before E o God. objetivo de passar nessas provas é ganhar o galardão no final. And the objective of going through these different tests is to receive that reward of God. Isso, a vontade de Deus é que no final você seja aprovado. And the will of God is that in the end you are approved. Mas isso custa caro. But it's a high cost. Isso vai custar disciplina. It's going to cost discipline. Isso vai custar It's sacrifícios. going to cost a sacrifice. Isso vai custar eventualmente a sua própria vida. It might even demand your own life. Para que você no final seja aprovado. So that in the end you are approved. Você já é salvo? Are you already saved? Mas a grande pergunta é agora, você tem sido aprovado? But the great question is now, have you been approved? O vencedor é aquele que é aprovado na The escola de overcomer is Deus. he who has been approved. O nosso encargo não é apenas de sermos salvos. And our burden or our passion is not to just be saved. O nosso encargo agora é de sermos vencedores diante de Deus. Our passion is to be overcomers before God. Amém, meus irmãos? Amen, brothers? Presta atenção. And so just pay attention. Enquanto você está perdido,
When you are lost, a sua preocupação tem que ser em ser salvo. you're just worrying about getting saved. Mas depois que você é salvo, But after being a saved, sua preocupação tem que ser em receber a recompensa. you should be worried about receiving that reward. Presta atenção, nós vamos reinar com Cristo. So just pay attention. We are going to reign with Christ. Ah, mas você ouve constantemente dizer que todos os salvos vão reinar com So Cristo. you constantly hear this, that all the saved people are going to reign with Christ. Mas na verdade não é isso que a palavra de Deus diz. But this is not what the Word of God tells us. Apocalipse capítulo 2 e 3 diz que apenas o vencedor é que vai reinar com Cristo. Revelation 2 and 3 says that only the overcomer is going to reign with Christ. E o que é muito justo, na verdade. And it's really just to be Presta honest. atenção. And just pay Um attention. irmão que hoje não tem disposição nem para liderar uma célula. A brother who does not even have that disposition to It- lead a cell group. Esse irmão quer depois sentar no trono para reinar. This brother then wants to be seated on the throne in order to reign. Aquele irmão que hoje não se dispõe a ler um versículo da Bíblia sequer. That brother who's not even ready to read a single verse in the Bible. Ah, mas no futuro ele quer sentar no trono e julgar as nações. But in the future he wants to be seated on the throne and judge the nations. Presta atenção, ele não conhece nem a constituição do reino. Just pay attention. He does not even know the constitution of the kingdom. Mas ele pensa assim, quando eu morrer, eu vou receber tudo. But he thinks like this: when I die, I'm going to receive everything. Você percebe que os crentes dão um poder para a morte que ela não tem? Do you perceive that the believers, they accord a kind of importance to death which it does not have? Hoje eu não sei nada, mas quando eu morrer, eu vou saber tudo. Today I know nothing, but when I die, I'm going to know everything. Hoje eu sou tão fraco, mas quando eu morrer, eu vou ficar forte. Today I'm weak, but when I die, I'm going to be strong. Presta atenção, a morte não acrescenta nada a você. And just pay attention, death is not going to add anything to you. Se a morte tivesse poder de transformar você, não precisava de Jesus ter vindo. If death had the potential to transform your life, then Jesus would not have had to come to us. Bastava ele ter matado você. Then it would have been sufficient to just kill you. Mas a morte não tem poder. But death does not have any power. Se você é ignorante aqui If you're ignorant e here você morre, and you você die, vai chegar lá ignorante. then you're going to arrive there ignorantly. Vai ser apenas um ignorante no céu. But you're just the ignorant one in heaven. O que você não sabe aqui continua sem saber lá. What you do not know here, you're just going to continue not knowing over there. Quantos estão compreendendo o que eu estou How many dizendo? how many understand what I'm É saying? por isso here? que nós estamos sendo testados e aprovados hoje. This is why we are being tested today. Esse é que é o tempo para nós avançarmos. This is the time for us to advance. E na verdade é um grande privilégio nós estarmos aqui recebendo do Senhor a sua palavra. And to be honest, it's a real privilege to receive here the word of the Lord. Mas alguém deve estar aí, eu sei que tem muitos irmãos teólogos. Okay? Eu sei que tem muitos irmãos que são teólogos. And I know that there are lots of brothers who are theologians. E eu sei que você está aí no seu banco pensando, e Romanos 8:31? And I think you're sitting down, on your little chair and thinking, oh, Romans 8:31. Paulo disse que em Cristo nós já somos mais do que And vencedores. Paul just says that in Christ we are more than overcomers. Oh, isso é verdade. Yeah, that's true. Todo crente é vencedor. Every believer is an overcomer. Mas nem todo crente vive como vencedor. But every believer does not live like an overcomer. Existe a diferença entre posição legal e posição experimental. There's a difference between the legal position and the experimental position. Você pode ser legalmente casado, Legally you could be married, mas você não teve a experiência ainda da lua de mel. but you do not have the experience of the honeymoon. Mas você já é legalmente casado. But legally you're already married. Você pode ser legalmente dono de muito dinheiro. You can legally be the owner of a lot of money. Mas na sua experiência você pode viver como miserável. But in your experience, you can live like a miserable person. Essas coisas me dão muito gastura. Oh, these things, they just fret me. Charles Spurgeon, grande pregador Charles inglês, Spurgeon, a great preacher. ele conta que certa vez ele foi convidado para orar com uma senhora bem velhinha. And he just tells, the story of once he was called to pray with a really old woman. E essa senhora morava numa casa muito pobre. And this old woman, she lived in a real poor house. E quando ele chegou na casa daquela irmã, ele viu um quadro na parede. And when he arrived in the house, he just saw an image in the living room. E ele observou que era um tipo de um documento. And he just saw that it was some kind of a document. Então ele perguntou para aquela senhora o que era aquilo.
And so he just asked the lady what exactly it was. E ela disse, não, eu trabalhei muitos anos para uma senhora muito rica. And she's just saying, yeah, I worked for many years for a really rich lady. E quando ela morreu, ela deixou isso de presente para mim, para eu me lembrar dela. And when she died, she just left this for me as a present so that I could remember her. E como eu gosto muito dela, eu mandei colocar num quadro e deixo aqui na parede. And because I love her so much, I just told the people to put in a frame and put it up on the wall. Charles Spurgeon conta que pediu para ela poder levar aquele papel para ele poder saber de que se trata. And Charles Spurgeon just asked or requested that she would just give that paper so that he could examine what exactly it was about. Então ele foi um advogado e o advogado disse que aquilo era um testamento. So he went to a lawyer and he just said that, and the lawyer said that this was a testament. E aquela senhora tinha recebido uma grande fortuna como herança. And so this lady, she had received, a great amount of money. Mas ela nunca chegou a usar nenhum centavo. But she did not use a single cent. Simplesmente porque ela não sabia. Just because of the fact that she did not Ela know. ignorou completamente a sua herança. She completely ignored an inheritance. Presta atenção, Paulo disse que todo crente já é mais que So vencedor. Paul says that every believer is already more than an overcomer. Mas infelizmente muitos crentes são como aquela senhora com um documento pregado na parede. But unfortunately, many believers are like that lady who just has that document hanging on the wall. Legalmente são donos de uma grande herança, Legally, they are owners of a great inheritance. mas na experiência vivem como miseráveis. But experimentally, they're really living or leading miserable lives. Quantos estão compreendendo o que eu How estou many people are dizendo? understanding this? Ser um vencedor não é uma questão meramente ter uma posição legal. And to be an overcomer does not just merely imply having a legal position. Não é simplesmente você cantar cânticos falando da sua posição, It's not just about singing songs which describe your position. mas é viver no dia a dia, na experiência dessa It's posição. about living a daily life where you just live that experience of that position. Fala para o seu vizinho, irmão, você é mais que vencedor. Just tell your neighbor that you are more than an Fala overcomer. para ele, viva como vencedor. So just tell them, live like an overcomer. A parte de Deus é dar, And the part of God is to give. mas a nossa parte é apropriar. But our part is to really appropriate those Se things. não existe apropriação, então não há herança de maneira prática. If there's appropriation, then there's no practical experience of that inheritance. Vencedores são aqueles que entraram na experiência daquilo que todo crente já tem legalmente. Overcomers have entered into that experience which every believer already has as an inheritance. Por isso, uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser vencedor. For this reason, it is one thing to be saved, but it's another thing to be an overcomer. Infelizmente, nem todo salvo é um vencedor. So unfortunately, not everyone who is saved is also an overcomer. Legalmente, todo salvo é um vencedor. Legally, yes, every saved person is an overcomer. Mas na experiência, nem todo aquele que é salvo vive como vencedor. But if you look at the experience, not every saved person does live like an overcomer. A salvação é um dom gratuito, é um presente de Deus. Salvation is a free gift of God. Mas a recompensa depende das suas obras. But the reward depends on your works. Somente o vencedor vai receber a recompensa. Only the overcomer is going to receive the reward. Agora, muitos de nós podem perguntar, pastor, mas é possível alguém ser salvo e ser um crente derrotado? And you might ask, is it possible, pastor, to have a saved person who at the same time, he's kind of this defeatist believer? Lembra do que eu disse para você? And just remember what I was telling you. A salvação é de graça. Salvation is for free. A salvação é um presente. Salvation is a Se present. você crê, você é salvo. So if you believe, then you are saved. Mas infelizmente é possível depois de salvo viver como derrotado. But unfortunately, after that, it's possible to live like a person who just lives in defeat. Salvação é uma questão de Cristo, de estar em Cristo. Salvation is about being in Christ. Mas o vencedor é aquele que experimenta Cristo em nós. But overcome is that person who experiences Christ in us. Legalmente, todo crente já tem vitória sobre o diabo. Legally, every believer already has the victory over the Mas o devil. vencedor é aquele que na experiência subjuga as obras do inferno todos os dias. But the overcomer, he subjugates the works of the devil every Quantos single aqui day. foram chamados para serem vencedores How em many nome were de called to be Jesus? overcomers here? Segunda diferença. Second difference. A salvação é pela graça, Salvation is by grace, mediante a fé. by faith. Mas o reino é adquirido por obras de justiça. But kingdom, you come into the kingdom by your works.
A Bíblia nunca ensina que a salvação é pelas obras. And the Bible never teaches that salvation is by A works. salvação é de graça. Salvation is for free. Somente pela graça. It's only by grace. Ninguém pode comprar a salvação. Nobody can buy Não salvation. importa quais obras alguém pratique, ele não pode comprar a salvação. Does not matter how many works you have, you cannot buy Nós salvation. temos que ser radicais com relação a esse We ensino. must be radical about this teaching. Nós temos que sustentar essa verdade espiritual. We have to sustain the spiritual truth. Que a salvação é pela That graça. salvation is by grace. Não é salvação e mais alguma coisa. It's not salvation and some additional thing. Não é salvação e mais entregar o dízimo. It's not salvation and then in addition just giving your tithe. Não é simplesmente graça e mais quebra de maldição. And it's not just grace and then the breaking of a curse. Não é graça e depois largar de fumar. And it's not grace and after that, giving up smoking. Não tem nada depois da graça. There's nothing after A grace. salvação é somente pela graça. Salvation is only by grace. Amém, meus irmãos? Amen. Muitas brothers. vezes pessoas dizem lá em Goiânia que nós ensinamos uma salvação muito barata. And many people in Goiânia, they often accuse us of having or preaching a very cheap E eu salvation. sempre digo, isso é uma grande ofensa. And I always sense this is a great offense. Eu jamais ensinaria que salvação é barata. I would never teach that salvation is cheap. É menos do que barata. It's less than É cheap. de graça. It's for free. A salvação é de graça. Salvation is for Você não tem free. que pagar coisa You alguma. don't have to pay anything. Mas por que as pessoas confundem o ensino de salvação e o reino? But why do people confuse this issue of salvation and the kingdom? Então elas sempre colocam alguma coisa junto com a salvação. They always put something together with that issue of Por exemplo, salvation. a Bíblia não diz que para ser salvo eu tenho que ser santo. So for example, the Bible does not say in order to be saved I need to be holy. A Bíblia não diz, creia no Senhor Jesus, seja santo e então você será salvo. And the Bible does not say believe in the Lord Jesus, live a holy life and then you shall be saved. Mas é isso que muitos irmãos querem. But this is what many brothers really want. Então eles fazem um apelo, mas colocam muitas condições. And so they just make an appeal, but they impose a lot of Mas conditions. na verdade, o apelo é, venha do jeito que você está. But to be honest, salvation just comes in the moment just as you are. Não, mas eu primeiro eu vou largar de beber. But first I'll stop drinking. Não, primeiro eu vou parar de usar droga. No, first I'll stop smoking. Não, primeiro eu vou ser mais santo. No, first I'll be more holy. Não. Primeiro você vem e aceita pela graça. No. First you come and you just accept it by Venha grace. do jeito que você está. Just come as you are. E depois o poder de Deus vai transformar And você como after that, você the deve power ser. of God is going to transform your life. Esse é o verdadeiro cristianismo. This is the real A Christianity. salvação é de graça. Salvation is by grace. Você foi salvo exclusivamente pela graça. You were saved exclusively by grace. Efésios capítulo 2, verso 8. Ephesians chapter 2 verse 8. Lá diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus. Ninguém é salvo por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Depois a palavra do Senhor diz em Romanos 6, 23. Porque, Romanos 6, 23. Romans 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus, é de graça. É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. There it says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. O convite do Senhor é venha agora do jeito que você está. So the invitation of God is just to come just as you A are. sua transformação depois será pelo poder de Deus. And your transformation subsequently will be by the power of God. O convite é venha e seja salvo, e então você será transformado e The santificado. invitation is come and be saved, and then you will be transformed and be sanctified. Eu sei que alguns querem passar a ideia que ser salvo é muito difícil. And I know some want to transmit the idea that it's really difficult to get saved. Mas o ensino da Bíblia é muito claro. But the teaching of the Bible is very clear. Olha o que diz em Romanos 10, verso 9. Look what it says in Romans 10 verse 9. Romans 10, verso 9. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Romans 10:9. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Mais adiante, Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. For that Paul says that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Então, mesmo que seja no último instante de vida, So even if it's in that last moment of your life, se alguém chamar pelo nome de Jesus, diz a Bíblia, ele será salvo. if somebody calls on the name of Jesus in that moment, he will be saved. É provável que já tenha pessoas lá fora que são salvas, mas elas não sabem nada ainda a respeito do Evangelho e nem da igreja. Sim. Probably there are people, who are already saved out there, but they know nothing about the church and what's going on here. Na verdade, tem pessoas que são salvas e não sabem disso ainda. To be honest, there are people, who are already saved, but they don't even know about that. Porque a salvação é exclusivamente pela graça de Deus. Because salvation is exclusively by the grace of God. Salvação é a porta de entrada. Salvation is that entry door. A salvação acontece num instante. Salvation occurs in an instant. Não é um processo. It's not a process. É um instante. It's in one É instant. como a lâmpada que se acende. It's like a lamp that just suddenly turns Então, on. num instante, o seu espírito é regenerado. In one instant, your spirit is regenerated. E você nasce de novo. And you are born again. Mas ser vencedor já é diferente. But in order to be an overcomer, it's already different. Ser um vencedor já depende da sua obediência. In order to be an overcomer, this depends again on your obedience. Então presta atenção, a salvação é pela fé, So just pay attention. Salvation is mediante a graça. by faith and grace. Mas presta atenção, ser um vencedor já depende de obedecer. But being an overcomer depends on obedience. Já depende de negar a si mesmo. Depends on denying yourself. Já depende das suas It obras. depends on your own works. Tem muita gente preocupada com o inferno. There are many people who worry about hell. Mas eu quero dizer para você que você já é salvo. But I just want to tell you that you are already Não saved. há mais condenação para você. There's no more condemnation for O you. diabo não tem mais poder sobre a sua vida. The devil has no more power over your Você não life. tem que se preocupar mais com You isso. don't have to be worried about A sua that. preocupação agora deve ser em ser um vencedor. You should be worried about being an overcomer. João capítulo 1, verso 12. John chapter 1 verse 12. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que são mais santos, aos que são mais bonzinhos, aos que usam roupa de crente, cabelo de crente. Não. A saber, aos que creem no seu nome. It says in John 1 verse 12, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Were those, who just put on the clothes of a believer or had other qualifications? No, just those who received him. Presta atenção, isso aqui não é uma ilustração. And so this is not just some kind of Isso é illustration. uma realidade. This is reality. Você agora é filho da divindade. You are now son of the divinity. Você tem dentro de você agora a natureza de Deus. Inside of you now you have the nature of O God. próprio Deus agora vai habitar dentro de você. Same God, he lives inside of you. Com toda reverência, você foi contaminado por uma santa enfermidade. With all respect, you were contaminated by a holy E sickness. não há mais cura para você. And there's no more cure for you. Uma vez que o Espírito Santo entrou dentro de você, ele não tem como tirá-lo mais. And once the Holy Spirit has entered in your life, there's no possibility Uma of vez taking que him out você again. nasceu de novo e se tornou filho, não tem como deixar de ser filho. Once you have been born again and you have become a son, you cannot stop being a son. Se um filho se comporta mal, ele vai ser disciplinado. Even if a son, if he behaves wrongly, he's going to be disciplined. Se um filho se comporta como pessoas lá de fora, ele vai ser corrigido. And if a son behaves like people out there, he's going to be corrected. Mas não tem como ele deixar de ser filho. But he can't stop being a son. Aquele que começou a obra é poderoso para terminá-la. He who has begun the work and you is powerful to end it Aquele and que complete começou a it. salvação em você, ele vai concluí-la até o dia da He glorificação. who has begun your salvation, he will continue and complete it until the day of that glorious day of Você sabe, existem duas linhas teológicas no meio evangélico. I know that there are two theological lines in Christianity Quando se trata da salvação. when you talk about salvation. Então, certamente alguns dos irmãos sabem que existem os chamados arminianos. And so you have those Arminians, Os arminianos, eles acreditam que se perde a salvação. and they believe that you can lose your salvation. Eles acreditam que se fizer alguma coisa muito errada, essa pessoa pode perder a salvação. And they believe that if you do something that's really bad, they can lose their salvation. Nós não cremos nisso. We don't believe in this. Mas os arminianos têm uma coisa boa.
But the Arminians, they also have a good thing. Eles ensinam que o crente precisa ter temor de Deus. They teach that the believer has to have a fear of God. E normalmente os arminianos procuram ter uma vida muito santa, porque eles têm muito medo de perder a salvação. And the Armenians normally they lead very holy lives because they're scared of losing their salvation. Então normalmente arminianos são bons crentes. And so normally Armenians, they are really good believers. Mas em oposição a essa linha tem uma outra linha. But there's then also another line. É chamada de calvinista. It's called Calvinism or the Calvinists. Então o calvinismo ensina que a salvação é eterna. And the Calvinist, he just teaches, that salvation is eternal. Uma vez salvo, salvo eternamente. Once saved, you're saved for eternity. E nós cremos dessa maneira. And we believe according to this. Mas o problema é que normalmente calvinistas não são bons crentes. But the problem is that normally these Calvinists, they are not really good believers. Porque eles não têm muito temor. Because they do not have a lot of fear. E eles dizem, como eu já estou salvo mesmo, posso fazer o que eu quiser agora. And so they're just saying, now that I've been saved, I can just do what I want. Como eu não posso perder minha salvação, vou viver a vida como eu achar melhor. Because I can lose my salvation, I'm just going to live life how I think it's best. Não preciso de orar, já sou salvo. I don't need to pray, I'm already saved. Eu não preciso de batalha espiritual, já estou salvo. I don't need any spiritual battles, I'm saved. Eu não tenho que preocupar com mais nada, já sou salvo. I don't have to be worried about anything, I'm saved. E normalmente são crentes que não têm muito compromisso. And normally these are believers who do not have any big level of commitment. Mas sabe o que é bonito a respeito da visão dos vencedores? But you know what's so wonderful about this vision of the É que overcomer? nós pegamos o bom das duas partes. That we take the good stuff out of these two theological lines. Do calvinismo nós pegamos a verdade bíblica de que a salvação é eterna. From Calvinism we take that biblical truth, that salvation is eternal. E temos segurança eterna. And we have that eternal assurance. E estamos em paz com Deus. And we're at peace with God. Mas do calvinismo nós pegamos o compromisso. But from Do arminianismo. From Arminianism, we take, that level of dedication or commitment. Por quê? Porque nós temos temor do julgamento de Deus. Because we have fear of the judgment of God. Porque apesar de sermos filhos, podemos ser corrigidos. Because even though we are sons, we can be corrected. E a disciplina de Deus pode ser muito severa. And the discipline of God can be very severe. Então nós pegamos o temor do arminiano. And so we take the fear of the Arminian. E pegamos a segurança do calvinismo. And we take the assurance of the Calvinist. Mas nós ficamos com o melhor de cada parte. But we stay, with the best of both these Apesar de lines. falar para você de teologia, Even though I'm talking about, this theology, você não deve realmente ficar muito preocupado com teologia. you shouldn't be that worried about theology. E nem ficar defendendo posições teológicas. And you shouldn't be there defending, theological positions. Dizem que certa vez um arminiano, um calvinista e um pregador da fé morreram. It is said that, once an Arminian, a Calvinist, and a preacher of faith, they died. E todos foram para o inferno. And all of them went to hell. Quando chegou no inferno, o calvinista perguntou para o arminiano. And when they arrived in hell, the Calvinist, he asked the Arminian, Escuta, mas você aqui no inferno? listen, but you are here in hell. Então o arminiano disse, você sabe, eu era salvo um dia, não era no outro. Era salvo num dia, não era no outro. Morri no dia errado. And so the Arminian says, I was saved one day and another day I was not saved. I was saved a day and another day I was not saved. I just died on the wrong day. E o arminiano então falou para o calvinista, e você, por que você está aqui no inferno? And the Arminian just says to the Calvinist, then why are you here in hell? Ele falou, você sabe, predestinação, fui predestinado para cá, não tive escolha. He says, it was predestination. I was predestined to be in hell, it wasn't my choice. E os dois então observaram que o pregador da fé estava bem alegre no canto. And these two are just observing that the preacher of faith, he's really Eles happy. perguntaram para ele, mas por que você está assim aqui no inferno? And they're just asking, why are you here like this in hell? Ele disse, repita comigo, nós não estamos no inferno. And just repeat with me, we are not here in hell. Diga 3 vezes por dia, isso não é o inferno. Just say 3 times per day, this is not hell. Presta atenção, teologia de si mesmo não leva a lugar algum. And just pay attention, theology in itself does not take us to any place. Mas a verdade da palavra de Deus pode transformar a sua vida. But the truth of the word, it can change your life. O reino é por mérito. The kingdom is by merit. A salvação é pela graça. The salvation is by grace. Mas a recompensa é por mérito. But the reward is for merit. Apocalipse 2, verso 23. And in Revelation 2, verse 23. Eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. I am he who searches the minds and hearts, and I will give to each one of you according to your works.
Então preste atenção, o Senhor disse que Ele vai dar a cada um de acordo com as obras. Just pay attention. The Lord is saying He is going to give to each one according to His works. Mas se ele não tem obras, ele não vai receber coisa alguma. But he does not have any works, he's not going to receive anything. Para você entrar no reino, você tem que cumprir as condições de Deus. For you to really be able to enter into the kingdom, you have to meet God's conditions. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que choram, porque deles é o reino dos céus. The Lord says, blessed are the peacemakers and those who cry, because the kingdom of God is theirs. Veja, para ser salvo, eu não tenho que ser pacificador. And so just know that in order to be saved, I don't need to be a Para peacemaker. ser salvo, não adianta eu chorar. In order to be saved, it doesn't help me to cry. Não, a salvação é crer e confessar que Jesus é o Senhor. Salvation is believing and confessing that Jesus is Mas Lord. depois que você é salvo, você tem sim que chorar. But after being saved, you should be E crying. pode até ser perseguido por causa da justiça. And you can even be persecuted because of your righteousness. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, verso 20, que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus. And Jesus says in Matthew 5:20 that our righteousness should exceed those of the Pharisees. Vamos ler esse versículo, Mateus 5, 20. Let's just read that. It's in Matthew Matthew 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. Presta atenção que os fariseus eram pessoas que tinham muita justiça humana. And just pay attention here. The Pharisees, they had a lot of this human righteousness. Se você acha que reino dos céus aqui é a mesma coisa que salvação, você vai ter um problema. Because if you think that the kingdom of heaven also implies salvation, then you're going to have a problem here. Então você vai ter que ter uma vida muito mais meticulosa do que os fariseus tinham para ser salvo. So you're going to have a very more meticulous life than the Pharisees did here. Mas se você entende o reino aqui como o tempo da recompensa, sua postura muda. But if you understand the kingdom here Como o tempo da recompensa, as a time of reward, então você entende que a sua justiça tem que exceder em muita dos fariseus. then you understand that your righteousness has to exceed those of the Pharisees. No capítulo 7, verso 21 de Mateus, Mateus 7, 21. In Matthew 7 verse 21, Olha o que o Senhor disse. look what the Lord says here. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Presta atenção, para ser salvo, diz a Bíblia, basta eu invocar o Senhor. And so just pay attention. In order to be saved, it's sufficient if you invoke the name of the Então Lord. se eu invocar e dizer, Senhor, Senhor, diz a Bíblia, eu sou salvo. So if you invoke the name of the Lord, if you say, Lord, Lord, then you are saved. Mas para você entrar no reino, é preciso mais do que isso. But in order to enter the kingdom, you need more than Para this. você receber a recompensa, tem que fazer a vontade de Deus. In order to receive the reward, you need to do the will of God. Então, nem todo que é salvo, na verdade, vai receber a recompensa. So not everybody who is saved will actually receive that reward. Nem todo que diz Senhor, Senhor, no final das contas, vai ser recompensado. Not everybody who says, Lord, Lord, at the end will receive that reward. E para ser salvo, você nem tem que fazer a vontade de Deus. And in order to be saved, you don't even have to do the will of Não, God. você primeiro é salvo, depois faz a vontade de No, Deus. first you're saved and then you do the will of God. Porque se você inverter a ordem, vai parecer que a salvação é por obras. Because if you inverse that order, it's going to appear as if salvation Se is by você works. quer primeiro fazer a vontade de Deus para só depois ser salvo, aí a salvação seria por obra humana. Because if you do, Se você quer primeiro fazer a vontade de Deus para depois ser salvo, aí a salvação so seria if you por first obra. want to do the will of God in order then to be saved, then you're doing it by works. Lá em Mateus capítulo 11, verso 12, Jesus disse que o reino é tomado por esforço. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. Presta atenção, para ser salvo, eu não tenho que me esforçar. So in order to be saved, I don't have to put in a lot of Basta effort. apenas eu aceitar, pela fé. But I just need to accept by faith. Mas aí alguém pode estar no seu banco pensando consigo mesmo. Somebody can be just seated here and he's just thinking to himself, Pastor, o que eu quero é só ser salvo. Pastor, I just want to be saved. Eu fico muito feliz de vocês quererem ser vencedor, mas se eu tiver salvo, eu estou bem. I'm happy about you guys wanting to be, overcomers, but I'm happy with being Para saved. mim é suficiente ter uma taperazinha lá na periferia do céu.
For me, it's sufficient to have that kind of little village, in heaven. O que eu não quero é o clima lá de baixo. What I don't want is, that kind of negative climate O que eu below. quero é ficar aqui no céu. Se eu estiver no céu, tá bom para mim. If I'm in heaven, then I'm fine. Mas você deve ter muito cuidado, porque talvez seja o pensamento de alguém que não é salvo ainda. But you have to pay attention because maybe these are the thought patterns of somebody who's not yet saved. Sabe o que é algo muito sério você desprezar a herança? It's something very serious, to depreciate or do not value the inheritance that you É have received. muito sério quando você despreza a recompensa que o Senhor oferece. It's very bad, when you despise the inheritance that you have received from the Foi Lord. exatamente o que aconteceu com Saul. It's exactly what happened with Saul. Um dia ele chegou com fome. One day he was hungry. E Jacó disse para ele, me dá o direito de primogenitura que eu te dou a comida. So Jacob just arrives one day and he says, and Esau just asked him, just give me something to eat. E Esaú vendeu o direito de primogenitura por causa de um prato de comida. And Esau just sold his birthright because of that one meal. Presta atenção, ele desprezou a posição do vencedor. And so just pay attention, he really despised the position of an overcomer. Não deu valor nas coisas He celestiais. didn't give value to the heavenly things. Então, na verdade, aquele que despreza o chamamento do Senhor, So actually he who kind of despises the calling of the Lord, aquele que despreza o desejo de ser aprovado diante de Deus, he who despises that desire to be approved by God, precisa ter muito cuidado. he needs to pay real attention. Precisa ter mais temor diante de Deus. He needs to have more fear before the Lord. Terceira diferença, Third difference, a salvação é eterna, salvation is eternal, mas o reino é para um milênio. but the kingdom is for 1,000 years. A salvação é chamada na Bíblia de vida eterna. Salvation is called eternal life in the Bible. Ninguém vai ganhar uma vida mais longa do que o outro. Nobody's going to have a longer life than another. Não, a salvação é igual para todos. Salvation is equal for all. É a vida eterna. It's eternal life. Mas no reino haverá diferença. But in the kingdom there are going to be differences. Durante o milênio haverá diferença entre os irmãos. In the millennium there are going to be differences between you brothers. A Bíblia fala que alguns vão ter muita honra, muita glória. It says that some are going to have a lot of honor, a lot of glory. Mas outros, na verdade, vão ser envergonhados. But others, they're just going to be ashamed. Por que, pastor, que você diz que a recompensa é para o tempo do reino? And pastor, why do you say the reward is for the time of the kingdom? 1 Coríntios capítulo 15, verso 24 diz isso. And 1 Corinthians 15 verse 24 says this. 1 Coríntios capítulo 15, 24 e 25. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai. E quando houver destruído todo o principado, bem como a toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. 1 Corinthians 15 verse 24 and 25. Then comes the end, when he delivers the kingdom to God the Father, when he puts an end to all rule and all authority and power, for he must reign till he has put all enemies under his feet. Presta atenção, isso só vai acontecer no final do milênio. And so this is only going to happen at the end of the millennium. Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o seu reino em Jerusalém. When Jesus returns, he's going to establish his kingdom in Jerusalem. Apocalipse diz que vai ser um reino de 1000 anos. Revelation states there's going to be a kingdom of 1,000 years. E no começo desse reino, And the beginning of this kingdom, Satanás vai ser preso. Satan is going to be imprisoned. Mas no final do milênio, By the end of this millennium, Satanás vai ser solto para enganar as nações novamente. Satan will be loosed in order to deceive the nations Então again. só depois do final do milênio é que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. And it's only after the end of the millennium that he's going to be thrown into the lake of Então fire. esse versículo aqui diz que é necessário que o Senhor reine And so this verse tells that it is necessary that the Lord reigns até que o diabo seja lançado no lago de fogo e enxofre. till the devil has been put into the lake of fire. E nós sabemos que isso vai acontecer no milênio. And we know that it's going to happen in the millennium. Portanto, o milênio será o tempo da recompensa. So millennium is going to be the time of A reward. recompensa, na verdade, vai durar 1000 anos. And so the reward is going to take 1,000 years. Mas a salvação é eterna. But salvation is eternal. A vida eterna, como diz o nome, é pela eternidade. And just like eternal life says, it is for eternity. Quarta diferença. The fourth difference. A salvação não depende de sofrimento.
Salvation does not depend on suffering. Mas receber o reino às vezes exige dor e privação. But receiving the kingdom at times implies suffering and pain. E eu disse para você no começo a respeito do rico, queria ler com você agora. And I was just talking to you in the beginning about the rich man. Mateus capítulo 19, verso 24. Matthew 19 verse 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. And again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Presta atenção, para ser salvo não tem que ser pobre. So in order to be saved, you don't need to be poor. Na verdade, a pessoa pode vender tudo que ela tem, mas se ela não crê em Jesus, ela não é salva. But actually the person, he could sell everything that he has, but if he does not believe in Jesus, he's not saved. Ele pode distribuir todos os seus bens para os pobres. Se ele não crê em Jesus, vai para o inferno. He can distribute all his goods to the poor, but if he does not believe, he's not saved. Portanto, esse versículo aqui não está falando de salvação, So this verse is not talking about mas salvation, está falando do reino. but it's talking about the A kingdom. salvação é pela graça. Salvation is by grace. Não tem que ser pobre. You don't need to be poor. Ricos podem ser salvos, Rich people can be saved porque é pela graça. because it's by grace. Mas o reino é diferente. But the kingdom is different. Depois que você está na vida da igreja, Because when you enter the church e life, você continua ainda mesquinho e avarento, você vai perder o reino. and you just continue in that stingy, greedy manner, you're going to miss the kingdom. E o que na verdade o Senhor disse é que ricos podem ser salvos, Because actually Jesus is saying that rich people, they can be saved. mas é muito, muito difícil que um rico receba a recompensa naquele But dia. it's very difficult for a rich man to really receive the reward on that Porque day. na verdade ricos não são dizimistas. Because to tell you the truth, rich people, they are not tithers. Eles não estão dispostos a abrir mão do seu dinheiro. They're not really ready to give their money away. O Senhor não vai pedir dinheiro para ele para ser salvo. The Lord is not going to demand money from him so that he might be saved. Mas depois de salvo, pode ser que o Senhor peça para ele a conta bancária. But after being saved, it might be that the Lord demands his bank account. Eu não tenho conhecido ainda um rico que seja realmente fiel com seu dinheiro. I don't know a rich man who has really been faithful with his Eles, na money. verdade, ofertam grandes quantias. To be honest, they really offer great quantities of money. Mas é grande para nós que não temos quase nada. But it's just a lot for us who don't have that much. Quando comparado com o que eles têm, é quase nada. Compared with what they actually possess, it's really nothing. Outro exemplo de que o reino também pode fazer exigências de nós. Another example that the kingdom can really demand or require certain things from us. Nesse próprio texto, do capítulo 19, o verso 12 diz assim: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. For there are eunuchs who were born thus from their mother's womb, and there are eunuchs who were made eunuchs by men, and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sakes. He who is able to accept it, let him accept it. Presta atenção, ser eunuco aqui é ser solteiro. And so being an eunuch here implies just being a single person. Isso significa que pessoas podem fazer escolhas de não se casar. And it just talks about the choice that people can decide to not get married. Jesus disse que algumas pessoas são eunucos de nascença. And Jesus says that some are just eunuchs from the moment they're born. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. And some other people who just made themselves eunuchs. E normalmente essas pessoas resolveram ficar solteiros por causa do reino dos céus. And only these people, they decided to be singles because of the kingdom of God. Preste atenção, para ser salvo não precisa de ser solteiro. And so just pay attention, in order to be saved, you don't need to be a single Se o person. reino dos céus aqui fosse salvação, iria significar que para ser salvo tem que ser solteiro. And so if the kingdom of God were here about being single, it would imply that in order to be saved, you need to be a single Para person. ser salvo não importa se você é solteiro ou casado. But in order to be saved, it does not matter whether you're married or you're single. Mas é possível que depois de salvo, o Senhor exija de você que fique solteiro. But it's possible that after being saved, the Lord demands that you just stay single. Presta atenção, Jesus disse que é apto para admitir isso, que admita. And the Lord is just saying, he who's able to accept it, let him accept Eu it. me lembro de conhecer John Stott, que era pastor aqui de All Souls, em Londres.
I just remember the pastor John Stocks from the All Souls Church in London. E ele é um desses que resolveu se fazer eunuco por causa da obra de Deus. And he was one of those who decided to become an eunuch because of the work of God. Ou seja, ele não fez isso para ser salvo. So he didn't do that in order to get Mas saved. depois de salvo, pode ser que isso seja necessário. But it's possible that after being saved, this becomes necessary. Presta atenção, o reino depende de fazer a vontade de Deus. So pay attention, the kingdom depends on doing the will of God. E a vontade de Deus nem sempre é igual para todos. And the will of God is not always the same for everybody. Pode ser que para um o Senhor diga, eu quero que você venda tudo que você tem e vai ser missionário na África. Could be that the Lord demands from one person that you sell all your goods and you're a missionary in Africa. Mas pode ser que o Senhor diga para o outro, eu quero que você ganhe o máximo que você puder para sustentar esse que eu estou mandando para a África. But the Lord might also demand, I want you to win the maximum possible so that you can sustain that person who's going to A Africa. recompensa naquele dia não é pelo tanto que eu fiz, The reward is not about how much I did, mas pelo tanto que eu obedeci. but about how much I obeyed Him. Talvez teremos muitas surpresas no dia da recompensa. Maybe we're going to have lots of surprises in Porque that day of porque reward. não é pela quantidade de obra, Because it's not about the quantity of works, mas é pela quantidade de it's obediência. about the quantity of obedience. Quinta diferença, Fifth difference, a salvação é de graça, salvation is by grace, mas o reino é conquistado. but the kingdom is conquered. Você não pode receber o reino porque você pediu o reino. You can't receive the kingdom just because you asked for it. Se você pede a salvação, você ganha a salvação. Because if you ask for salvation, you get Mas se salvation. você pede a recompensa do reino, o Senhor vai responder te dando qualificações. But if you ask for the kingdom, then God is going to respond by giving you certain qualifications or Nós conditions. temos um exemplo muito claro disso nos evangelhos. And so we just have clear examples in the Gospels. A Bíblia fala que Tiago e João pediram para a mãe deles conversar com Jesus. And so the Bible just tells us, that the mother of James and John just wanted to speak with Jesus. E ela tinha um pedido muito especial para fazer para And Jesus. she asked something very special, request something very special to Ela Jesus. disse, Senhor, quando o Senhor vier no seu reino, deixa o meu filhinho João e o Tiaguinho sentar um à direita e outro à esquerda do Senhor. And so she was just saying, Lord, when you come with your kingdom, let little James and little John, be seated at your side. E o Senhor disse para eles, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. And so the Lord just responds and says, you do not understand what you're asking here E o for. Senhor então perguntou para eles, And so the Lord asked them, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? can you really drink that cup which I'm drinking? Ou seja, o Senhor acabou de contar para eles qual era a qualificação para sentar do lado dele. So he was kind of telling them the condition, the qualification which they need to have in order to sit at the right hand. Ou seja, or at para the hand. sentar ao lado do Senhor, tem que beber o mesmo cálice que ele bebeu. So in order to sit at the hand of Jesus, you need to drink the same cup that he E drank. eles rapidamente responderam, sim, Senhor, nós podemos. So they answered, yes, of course we can. Mas ainda assim o Senhor disse para eles, But then the Lord told them, vocês vão beber o cálice, mas mesmo assim, o sentar à minha direita e à minha esquerda depende de Deus, da vontade de Deus. he then said, you can drink the same cup, but if you're going to be seated at the right hand and the left hand of the Lord depends of God himself. Ou seja, não on é God uma himself. questão que eu posso dar para você simplesmente. It's not something that which I can just give to you. É algo que você precisa de merecer. It's something which you really have to deserve. Esse é que é o problema que existe hoje em dia no meio evangélico. This is the problem that which exists in the evangelical world. Nós pegamos os princípios que dizem respeito à salvação We take principles which talk about salvation e aplicamos para a recompensa. and we apply them to the reward. E aí nós encontramos de vez em quando aquele irmãozinho sem compromisso nenhum. And at times we meet that brother or sister who doesn't have any kind of commitment. Só porque está chovendo ele não pode ir no culto. Just because it's raining, he can't go to the service. Não está disposto a fazer nenhum sacrifício pela obra de Deus. He's not ready to do any kind of sacrifice. Completamente indiferente à vida da igreja. He's completely indifferent towards the life of the church. E você vê ele dizendo que vai sentar ao lado de Paulo. And you're really saying that you're going to be seated at Paul's hand. Presta atenção, se Deus fizesse isso, Deus seria injusto. But if God would really do that, he would be an unjust God. Imagina um crente sem nenhum compromisso sentado ao lado de Jesus. Just imagine a believer without any kind of commitment just seated at the Não, o hand Senhor at the side of disse, Jesus. vai ter que beber o mesmo cálice que eu bebo. But he will have to drink the same cup as Jesus drank. Eu consigo imaginar Paulo lá na glória um dia. I just can imagine Paul in the glory E lá that tem day. o Zezinho sentado do lado dele. O Joy. Okay, then Joy. there's that Jack or whatever person. Está lá sentado do lado dele. And he's so just seated at his hand or his side. E Paulo pergunta para ele, filho,
O que você fez para o reino? And Paul just asked, what did you do for the kingdom? Oh, Paulo, não pude fazer muito porque eu tinha faculdade. Oh, Paul, I couldn't do that much because I had a university. E você sabe, depois da faculdade eu me casei e não tinha muito tempo. I know after university I married and I didn't have so much E time. você sabe, depois eu tive filhos. I know after that I had children. E eu não tinha muito tempo, eu precisava de trabalhar para sustentar a família. I didn't have that much time. I had to work in order to sustain my Então family. eu confesso que não me envolvi muito na So igreja. I have to confess that I wasn't that involved in the Mas church. quando tinha conferência eu ia em todas. But when there was a conference, I always went to those. Você consegue imaginar Paulo alegre ao lado lá do Little Joey? Could you just imagine, Paul really happened to really happy next to little Joy? Talvez ele ia levantar o dedo e falar, Senhor, posso mudar de lugar? Maybe he would raise his finger and ask God, could I really just change my place? Presta atenção. Just pay attention. Você precisa de merecer para receber a recompensa. You really have to deserve it in order to receive the reward. Não é uma questão de pedir. It's not an issue just about Não é uma questão de dizer, Senhor, deixa eu receber a glória da coroa. You can't just say, Lord, let me receive the glory of the crown. Não é uma questão de pedir, é uma questão de ter obras. It's not just about asking, it's an issue of works. Por isso que nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. This is why our passion is to really edify a church of overcomers. Irmãos e irmãs que desejam profundamente ter a aprovação de Deus. Brothers and sisters who sincerely desire to be approved by God. Um outro exemplo está lá em Lucas 23, verso 42. Another example is in Luke 23, verse 42. Lucas 23, 42. Luke 23, verse 42. A Bíblia fala que o Senhor Jesus estava na cruz. It says that Jesus was at the cross. E do lado dele, de um lado e de outro, tinha dois ladrões. And at two sides, there were two robbers. Eu sei que você gosta de falar que um é o bom ladrão e o outro é o mau ladrão. And I always like to say, that one was a good thief and another one was the bad thief. Mas só que não existem bons ladrões. But there are no good thieves. Mas um dos ladrões invocou a Jesus. But one of these robbers or thieves, he invoked Jesus. Olha a oração que ele fez. Just look at the prayer that he uttered. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. And Jesus said to him, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Presta atenção, Jesus respondeu a oração dele afirmativamente? Did Jesus just respond to his question in an affirmative way? Se você prestar atenção no texto, você vai ver que ele pediu uma coisa e o Senhor deu outra. But if you really look at it, he asked for one thing and the Lord gave him another. Ele pediu para o Senhor, Senhor, lembra de mim quando o Senhor vier no teu reino. He asked him and said, just remember me when you come into your kingdom. Mas qual foi a resposta que o Senhor deu para ele? But what was the answer that Jesus gave to him? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Today you will be with me in paradise. Em outras palavras, o Senhor disse o seguinte. And so in other words, Jesus was saying the following. A respeito do reino, infelizmente, nada pode ser feito. Regarding the kingdom, unfortunately, nothing can be done. Você sabe, Tiago e João pediram também. James and John, they also asked E nem para eles eu pude atender. Not even for them I could do Agora it. você viveu a vida inteira como ladrão. And so you just lived, a whole life as Você a não robber. tem nenhuma boa obra. You have no good work. Então você não tem recompensa para receber. So you have no reward to receive. Mas como você está reconhecendo que eu sou o rei But because you are really recognizing that I am e king que eu vou voltar para reinar, and that I'm going to return to então eu reign, posso te dar a salvação. so I Então, can give you the salvation. hoje mesmo você vai estar comigo lá no And paraíso. so today itself you're going to be with me in paradise. Você vai morrer, mas não vai para o inferno, You're going to die, but you're not going to go to hell porque você está crendo no último instante. because you're believing in that last instant. Em outras palavras, o ladrão foi salvo, In other words, the thief was saved, mas ele não pode receber recompensa no reino, but he can't receive the reward in the kingdom porque ele não tem obras. because he does not have any works. Quantos estão compreendendo o que eu How estou many are dizendo? understanding what I'm Então saying? não é uma questão de pedir, So it's not just about requesting, asking, mas é uma questão de ter obras. but it's an issue of works. Pastor, mas que tipo de obra é essa? But Pastor, what kind of works are you talking É about? obra de transformação, The works of transformation, santificação, of mas sanctification, também envolve todo tipo de boa obra. but involves every good work. Todas elas vão ser recompensadas diante de Deus. All of them are going to receive a reward before God. E o milênio vai ser o tempo em que você será recompensado. O milênio será o tempo. And in the millennium, this is going to be the time when you're going to receive the reward. Pastor, e lá no milênio vamos ser todos iguais?
And passing that millennium, are we all going to be equal? Isso me introduz na sexta diferença. This just brings me to the sixth difference. A vida eterna é igual para todos. Eternal life is same for everybody. Mas no reino vai ter diferença de graduação. But the kingdom of God, there's going to be differences of graduation. Você vai ganhar recompensa de acordo com as suas obras. You're going to receive a reward in accordance with your works. Quem tem obras vai ganhar recompensa. He who has works will receive a reward. Quem não tem obras não vai ganhar nada. He who doesn't have works will not receive anything. Mas quem tem obras más será disciplinado por Deus. He who has bad works, he's going to be disciplined by God. Então no reino vai ter diferentes níveis de graduação. And so in the kingdom of God, there are going to be different levels of graduation. Jesus disse que alguns vão reinar sobre 10 cidades, outros sobre 5 And cidades. so Jesus says, that some are going to reign over 10 cities, others over 5 cities. E Pedro disse que alguns vão ter uma entrada ampla para o reino, outros vão entrar como que carregados no reino. And some are going to have a grand entrance into the kingdom and others are just going to be carried along. Vamos ler Lucas 19, verso 17. And so let's just read Luke 19 verse 17. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. And he said to him, well done, good servant, because you were faithful in a very little, have authority over 10 cities. And the second came, saying, Master, your mina has earned 5 minas. Likewise he said to him, you also be over 5 cities. Então, com relação à vida eterna, não há diferença entre os crentes. And so regarding eternal life, there's no difference between the saved Ninguém people. vai receber 100 anos mais do que o outro. And nobody's going to receive 100 years additionally to another Ou person. seja, não há diferença com relação à salvação, à vida eterna. So there's no difference in regard to salvation. Mas com relação ao reino é completamente diferente. It's totally different regarding the kingdom. No reino, você vai ter recompensa de acordo com as suas obras. And so in the kingdom you're going to have a reward which is in accordance with your works. Então é muito importante ser aprovado diante de Deus. And so it's very important to be approved by God. Mas mesmo nessa questão de obras existe também a graça de Deus. But even when you look at these works, the grace of God is still involved. Certamente alguém deve estar pensando: pastor, eu já me converti velho, então eu não vou ter recompensa? And maybe somebody is thinking, I converted at an old age, and so maybe there's no reward for me. Eu preciso reconhecer que realmente se converter jovem ou criança é um grande privilégio. And I just really have to admit, just becoming saved at a really young age as a child is a real privilege. Eu me converti com 12 anos de idade. Isso foi uma grande bênção para mim. I got saved at the age of 12 years. It was a real blessing for me. Mas Jesus contou uma parábola para consolar aqueles que se convertem mais velhos. But Jesus just tells a parable to just console those people, who converted at an old age. Jesus disse que havia um senhor de uma plantação. And he just explains that there was a lord of a plantation. E ele logo de manhã começou a contratar empregados. And so he would just contract different employees. Então às 8 horas da manhã ele veio e contratou um empregado. So at 8 o'clock in the morning he just employed one person. E combinou de pagar para ele 1 denário. And so he just said that he would pay him 1 denarii. Às 10 horas ele encontrou um grupo parado. And at 10 o'clock he just saw another group which was not doing E anything. ele falou: por que vocês estão parados aqui sem fazer nada? And he just asked them, why are you here seated doing nothing? Eles disseram: porque ninguém nos deu trabalho. Because nobody gave us work. Ele disse: então venha trabalhar, eu vou pagar vocês. And so he just says, come here and I will give you work E and I'll ele pay encontrou um outro grupo ao meio-dia. you. And so he just meets another group E at fez a 12 mesma o'clock. coisa. And he does the same thing. Às 5 horas da tarde, At 5 o'clock in the evening. faltando 1 hora para acabar o dia, There's just 1 hour till the day ele finishes. encontrou um homem também que estava parado. And he just meets another man who is not doing E anything. ele falou: como você ficou o dia inteiro aqui à toa sem trabalhar? And he just asked him, how are you here the whole day not doing anything? Ele disse: vem trabalhar na minha plantação, vou te pagar também. And so just come and work in my plantation, I'm also going to pay you. Às 6 horas da tarde ele foi acertar as contas com os trabalhadores. So at 6 o'clock he just goes to the account. E começando por aquele que começou a trabalhar às 5 horas da tarde. And starting with the one, who started working at 5 o'clock in the evening. E ele começou a pagar o salário. And he started paying, the salary. E para aquele que começou às 5 horas, ele pagou 1 denário.
And to the one who started at 5 o'clock, he paid 1 denarii. Então ele foi pagando todos até chegar aquele que começou a trabalhar às 8 horas da manhã. And so he just continued paying until he reached that group, who started working at 8 o'clock in the morning. E aquele que havia começado tão cedo tinha expectativa de receber um salário maior. And he had started working really early on. He had the expectation of receiving a higher salary. Mas o Senhor veio e pagou mesmo um denário que pagou para aquele que trabalhou apenas 1 hora. But the Lord paid the same amount, just 1 denarii, as as he paid to the one who just had worked 1 Então o hour. trabalhador diz, mas isso não é justo. And so the employee just says, but this is not just. E o Senhor diz para ele então, And so the Lord tells him the following. escuta amigo, nós não fizemos um contrato, denário por um dia. Just listen to me, my friend. We did a contract, 1 denarii for 1 day. Eu não estou cumprindo o que prometi para você? Am I not doing that which I promised to you? Você não está recebendo o seu salário? Aren't you receiving your salary? Agora, se eu quero dar para esse aqui que trabalhou só 1 hora, And so if I want to give, that to the person who just worked 1 o hour, mesmo que eu estou dando para você, the same which I'm giving to you, o que você tem a ver com isso? then what do you have to do with that? Esse dinheiro é meu. This money is my E money. eu dou como eu acho melhor. And I give it as I think is best. Isso significa que no dia do julgamento, This means that in the day of judgment, não vai ser de acordo com a nossa justiça humana, it's not going to be an agreement, with our human mas understanding. vai ser de acordo com a graça de Deus. An agreement with the grace of God. Presta atenção. Pay attention. Nos dias de Charles Wesley, The days of Charles Wesley, você deve se lembrar do avivamento metodista. you should be remembering the Methodist revival. Então Charles Wesley uma vez foi visitar um jovem para evangelizar. So Charles Wesley just visited a youth in order to evangelize him. E ele foi a um hospital. And so he just went to the hospital. E ele pregou para o jovem. And he preached to that youth. E o jovem se converteu. And the youth, he got saved. Ele foi realmente totalmente He was transformado. really totally transformed. E no final, Charles Wesley começou a ir lá todos os dias para discipulá-lo. And in the end, Charles Wesley would go there every day to just disciple him. Mas passado alguns dias, o médico disse que ele não teria muitos dias de vida. But after some days, the doctor just said he would not have that many days to live anymore. Mas ele disse para Charles Wesley, eu amo tanto o Senhor. But he just said, to Charles Wesley, but I love the Lord so O much. Senhor me salvou de maneira tão extraordinária. The Lord saved me in such an extraordinary Eu way. queria ser usado pelo Senhor para pregar em todo o mundo. I wanted to be used by the Lord to preach in all the world. Eu gostaria tanto de poder chegar diante do Senhor e entregar algo para Ele. And I would just like to appear before the Lord and give Mas agora something eu to vou him. morrer e não tem nada nas minhas mãos. But now I'm going to die and I have nothing in my O hands. que eu vou oferecer para o Senhor? What will I offer to the Lord? Então Charles Wesley disse para ele, And so Charles Wesley just says to him, eu vou fazer uma música que fala da sua história. and I'm just going to write a song which is going to talk E do about your story. desejo que você tinha de servir a Deus. E do desejo que você tinha de servir a And the Deus. desire that you had to serve God. E em todos os lugares que eu for pregar e cantar, And all the places where I'm going to preach and I'm going to sing. e eu contar a sua história, I'm going to tell your e story. eu fizer um apelo, And I'm going to do an appeal. as pessoas que vierem à frente, And the people who came to the front, eu vou dizer para elas, I'm going to tell them, você está aqui na conta daquele jovem. you are here because on the account of that youth. Porque ele teve um coração com desejo profundo de servir a Deus, Because he had a profound heart to serve God. mas não teve oportunidade. But he did not have the Eu opportunity. tenho certeza que esse é um trabalhador que trabalhou só 1 hora. And I'm sure that this was a man who just worked for 1 hour. Mas ele foi tão zeloso com pouco que ele recebeu, But he was so zealous with the little that he had, que Deus vai recompensá-lo com muito naquele dia. that God will reward him with much in that day. Outro dia eu conversava com a minha mãe sobre isso. Another day I was just talking with my mom about Minha this. mãe já converteu mais velha. My mom, she got saved at her old age. E hoje ela não consegue nem andar direito. And now she can't even really properly Ela já walk. está velha. She's old. E ela chorava e me dizia, eu quero muito servir a Deus. And she used to cry and just tell me, I really want to serve the Lord. Mas eu não consigo, meu corpo não deixa. But my body just does not allow me to. E ela fica o dia inteiro orando. And she just stays there the whole day E ela praying. tem uma lista enorme de pessoas por quem ela ora nome por nome. And she just has an enormous list of people for who she prays, E eu name by sempre name. gosto de dizer para ela, And I just like to tell her the following. mesmo que a senhora não vá fazer, Even though you old lady, you're not going to do it. você vai participar das obras deles que You're going estão to fazendo. participate of the works of those people who are actually Quantos doing creem it. que isso é verdade? How many believe that this is the No truth? final das contas, até mesmo a recompensa é pela graça. And so even at the end of the day, even the works are by grace. Então preste atenção, concluindo esse tempo com os irmãos. So just pay attention, just concluding this time with A with salvação é pela graça, others. Salvation is by grace. mas o reino é uma recompensa que depende de obras. But the reward
is something that depends, or the reward of the kingdom depends on your A works. salvação depende de crer em Deus. Salvation depends on you believing Mas in o God. reino depende de amar a Deus. But the kingdom depends on you loving God. Salvação é uma questão de você ser colocado em Cristo. Salvation depends on you being placed into Christ. Mas o reino é uma questão agora de Cristo encher você no seu But espírito. the kingdom depends on Christ filling your spirit. Salvação é uma questão de você conhecer a Deus. Salvation talks about you knowing God. Mas o reino é uma questão de Deus conhecer você. But the kingdom talks about God knowing you. Quantos querem ser aprovados How diante many de want to be Deus approved naquele this dia? day? Fique em pé onde você Just está. stand up if you can. A salvação já está definida. Salvation has already been defined. E essa seria a sétima diferença. And this will be the seventh difference now. A salvação está definida, Salvation is defined, mas a recompensa but the reward depende do final da corrida. depends on the end of the race. Preste atenção. Just pay attention. Nós não definimos o vencedor no começo da corrida. We do not define the overcomer at the beginning of the race. Nós definimos no final da corrida. We define him at the end of the race. Há pessoas que começam mal, That people who start off badly, mas no meio da corrida eles melhoram but in the middle of the way they just improve, e eles terminam bem. and they really finish off well. A Deus não importa como você começou. But God does not care that much about how you started. Pode ser que a sua história não começou muito bem, It could be that your story did not really start in a well way, mas depende de você como você quer terminá-la. but really depends on you how you want to Na finish. Bíblia nós temos exemplos de dois homens. In the Bible we have the example of two men. O primeiro é Jacó. The first one is Jacob. Jacó não começou bem. Jacob did not start off well. Ele começou enganando seu pai, He just started off by deceiving his enganando father, seu irmão. deceiving his brother. Ele era um enganador. He was a deceiver. Sérios problemas no caráter. He had serious character problems. Mas no final da vida ele se tornou o Israel de Deus. But at the end of the life, he became the Israel of E God. então se tornou um vencedor. He became an overcomer. Mas um outro exemplo é Salomão. But another example is Solomon. Salomão começou muito bem. Solomon, he started really O well. Senhor pediu para ele, pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. The Lord just told him, you can ask for anything and I'm going to give it to you. Ele poderia ter pedido dinheiro, fortuna, fama, o que quisesse. He could have asked for money, reputation, anything that he desired. Mas ele pediu sabedoria. But he asked for wisdom. E aquilo agradou a Deus. And this really pleased God. Começou bem a corrida. He really started off the race Parecia well. tão promissor. And it really seems promising. Parecia que no final da corrida seria tremendo. And it seemed that at the end it would be just tremendous. Mas o final da corrida foi triste. But the end of the race, it was sad. Ele teve 700 mulheres. He had 60 women. 700. Oh, 700 wives. It's terrible. Yes. Teve 700 mulheres. He had 700 wives. E se envolveu com os ídolos que elas adoravam. And he got involved with the idols that they were worshipping. Ele teve um começo maravilhoso, He had a wonderful beginning, mas o final foi triste. but the end was horrible. Não importa o começo das coisas, The beginning does porque not esse matter. próprio Salomão disse que importa é o final das coisas. Because, the psalm just shows that the end of things matters. Esqueça o que o diabo fala para você do seu passado. Just forget what the devil is telling about your past. Ignore como é que foi o começo da sua corrida. Just forget, how the beginning of the race Apenas was. decida hoje responder a Deus. Just decide to respond to E God. decida responder para ter um final aprovado And just diante to de Deus. decide to respond in that way that you'll be approved in the Quantos querem end. responder ao How Senhor many want to hoje? respond to Erga God? as suas mãos para o Just Pai raise your nessa hora. hands. Vamos orar ao Senhor. Let us pray to the Lord. Fala para o Senhor fazer de você um vencedor. Just pray to the Lord and ask him that you will be an overcomer and that he will make you an overcomer. Você não pode pedir a recompensa, You can't ask for the reward, mas você pode pedir que o Senhor complete em você a obra. but you can ask that the Lord completes the work Você in you. pode pedir que o Senhor faça de você obediente. You can ask that the Lord makes you obedient. Você pode pedir ao Senhor que faça você fiel. You can ask the Lord that he makes you faithful. Você pode pedir ao Senhor que trate e corrija com o que está errado. You can ask the Lord that he disciplines and corrects you. Você já está salvo. You are already saved. Não se preocupe mais com o inferno. Don't be worried about Sua hell. salvação está garantida. Your salvation is Mas guaranteed. procure agora responder a Deus But now just seek to respond to God para ser qualificado para o reino. so that you will be qualified for the kingdom. Jesus disse que muitos são chamados, Jesus says that many are called, mas nem todos são qualificados. but not all are qualified. Muitos são salvos,
Many are saved, mas nem todos são vencedores. but not all are overcomers. Você está sendo chamado para fazer parte dos vencedores. But you have this calling on your life to be Vamos part ser of the parte de uma overcomer. igreja de To be vencedores. part of a church of overcomers. Não é vencedor na ótica do mundo. It's not overcoming the perspective of the world. No mundo, o vencedor é aquele que tem mais dinheiro. In the world, the overcomer is he who has a lot of money. Mas na casa de Deus, o vencedor é aquele que entrega mais para Deus. But in the house of God, the overcomer is he who offers a lot to God. No mundo, o vencedor é aquele que é maior. In the world, the overcomer is he who is very great. Mas na casa de Deus, às vezes, o vencedor é o que é mais humilde. But in the house of God, the overcomer is he who's the most humble. Ignore o padrão do mundo. So just ignore the pattern of the world. Apenas contempla o Senhor pela fé. And so just go after the Lord by faith. Erga sua mão para o Pai. Vamos orar. Just lift your hands to the Pai, Lord. nós oramos hoje em nome de Yes, Jesus. Father, Lord, we ask in the name of Jesus. Nós oramos que o nosso coração seja tocado. We pray that our hearts will be E touched. que possamos receber espírito de revelação. And that we can receive the spirit of revelation. Espírito de revelação. The spirit of revelation. Espírito de sabedoria. The spirit of wisdom. Espírito de entendimento. The spirit of understanding. Abre os nossos olhos. Lord, open our eyes. Muda as nossas vidas. Change our lives. Senhor, nós queremos responder Lord, we want to respond segundo o teu padrão. according to your E queremos model. fazer a tua vontade. We want to do your will. Opera em nossas vidas. Oh, move in our lives. Faz de nós Do of us. servos fiéis Make us faithful que servants. cumprem a tua vontade. And just do your will in our lives. Senhor, nós oramos hoje Father, we are que praying o teu today Espírito that your Holy Spirit mova em nós, moves in us, gera em nós produces in us mais compromisso, more dedication, mais santidade. more holiness. Em nome de Jesus, In the name of Jesus nós Christ, oramos nessa noite. we pray this night. Passe a mão no ombro do irmão do seu lado. Ora por ele também. Just put your arms around your brothers and Ora que o sisters Senhor around you. faça do seu irmão um vencedor And nesse just pray, dia. for the people around you that God will really make overcomers of them. Que ele tenha os olhos abertos So that God gives them open para eyes conhecer a perfeita vontade de to know Deus. the perfect will of God. Obrigado, Jesus. Bless my brother. Bless my sister. Abençoa meu irmão, Let this minha irmã. teaching go deep in their Que hearts. esse ensino entre nos corações. Let us not just be hearers, Que nós não sejamos só but let us pessoas be que ouvem, doers of this word. pessoas que praticam a Let palavra. us never live the same way again. Que nós não vivemos da mesma maneira. We want to run with you, Lord. Nós queremos correr We com want to você. be found to be faithful. Nós queremos ser os fiéis. We want to be approved Nós queremos ser aprovados on that great and wonderful day. neste grande dia. Oh God in heaven, Oh Senhor no céu. thank you for your Spirit Obrigado por teu that Espírito gives us the strength que nos dá a força to do all that you call us to do. para fazer duas coisas que o Senhor nos Thank chamou you, para Lord. fazer. Obrigado, Senhor, You've called us, que o Senhor nos you've chamou chosen e us, que o Senhor nos escolheu, and you've given que o us Senhor nos a deu heart that responds coração que to all responde that you have for us. para tudo que o Senhor tem So para bless nós. my brother, Senhor, abençoe bless meu my irmão, sister, abençoe minha fill irmã, them full of the Holy enche Spirit eles com o Espírito Santo so that they can finish their para race que eles possam terminar essa corrida and win their prize e que eles podem ganhar o galardão to the glory of God. para a glória do Senhor. And everybody E said, todo mundo falou Amen, amém, and Amen, Amen. and Amen, Amen. and Amen, amém. and Amen.